Eu vou tentar ajudar alguém que fez a seguinte colocação: eu conheço Jesus, eu quero viver para Deus, só que eu peco e eu peço perdão. Logo em seguida eu volto a cometer os mesmos pecados e daqui a pouco eu volto a pedir perdão de novo. E assim é um repeteco, eu estou sempre repetindo os mesmos pecados e pedindo perdão pelos mesmos pecados e até outros pecados, muitas vezes até novos, mas eu estou pecando. Eu não consigo ficar livre dessa escravidão do pecado. Quero adiantar uma coisa para você. Não é difícil viver uma vida para Cristo e para Deus em santidade. Não é difícil. É impossível. É impossível nós vivermos uma vida santa, de uma vida que agrade a Deus por nós mesmos. Mas se nós fomos alcançados pela experiência de nascer do alto, nascer de Deus, nascer de novo, nós morremos para a escravidão do pecado. Por isso que em Romanos capítulo 6, ele diz que o pecado não terá domínio mais sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo de uma lei, de um legalismo, de eu não posso, não faço e tal. Mas agora vocês estão debaixo da graça. É da graça de Deus. Agora, se nós andarmos debaixo da graça, então, como diz também em Romanos 5, versículo 20, ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguém pega um texto deste, dizendo que aonde abundou o pecado é desse tamanho, então a graça é muito maior. Abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vamos pecar. Aí Romanos capítulo 6, versículo 1 diz, ele diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? Como nós vamos ainda viver pecando, sendo que o Senhor Jesus já nos levou à morte para o pecado? Ele nos levou à morte para a natureza de Adão. Ele não nos levou à morte para pecados, e sim para o pecado. Por isso que os pecados não têm mais domínio sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado. Por quê? E de viver pecando. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele, em Jesus Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o ouviu e nem o conheceu. Nem a força da religião consegue nos levar para esse patamar de vida santa. E a vida santa não significa uma vida sem pecados. Vivendo uma vida santa que nós vamos descobrir quantos pecados ainda existem em nossas vidas. E nós temos a confissão dos nossos pecados. E o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Só que não vive mais escravo, dominado pelos pecados e nem pelo pecado, porque nós já morremos para o pecado. Eu quero ler esse texto para você. Temos que fazer a diferença entre pecado e pecados, mas em pouquinho tempo reduz a possibilidade de nós fazermos uma explanação. Mas ainda leia em 1 João capítulo 3, versículo 7, ele continua assim: filhinhos significa gerados de mim, em Cristo, é claro, mas ele foi instrumento de Deus para levar essa pessoa à salvação. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Não pense que alguém diz para você, mas a vida do cristão é viver pecando mesmo. É assim que a gente vive na nossa vida cristã, pecando, peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão. Irmãos, não deixe se enganar, está escrito na palavra. Não deixeis se enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, o Senhor,
é justo. Por isso que nós necessitamos da vida do justo habitar em nós. Senão não há justiça em nós. Não existe justiça em nós. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando. Quem vive pecando é filho do diabo. Desde o princípio, o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado e nunca mais mesmo pode viver na prática do pecado, da natureza de Adão. Nunca mais. Por quê? Porque nós morremos em Cristo para a natureza do pecado. Cometemos ainda pecados, ainda assim, porque nós estamos nessa carcaça, mas pecados não são mais os nossos senhores. Não nos domina mais, porque nós temos um único Senhor em nosso interior, que Ele é poderoso para nos guardar de tropeços, diz Judas, versículo 24. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vem um padre, vem um pastor, vem alguém falar para você que a vida cristã é a vida mesmo, vai de pecado, peca aqui, peca lá, mas depois você vai lá, você pede perdão, você confessa isso a Deus, e alguns ainda acham que vai confessar para um sacerdote, e ali tudo está resolvido. Não, a questão não é essa. Não deixe se enganar. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Por quê? Porque dentro dele tem a divina semente. E esse não pode viver pecando. Por que ele não pode viver pecando? Porque ele é nascido de Deus. Não é nascido numa religião A, B, C, D. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Você nasceu de Deus? Então Deus vai guardá-lo. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não estamos dizendo que o cristão não peca, mas estamos dizendo que a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus não vive mais pecando. Por quê? Porque dentro dele tem uma divina semente. Quem é essa semente? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo nos libertou para nós vivermos uma vida liberta. É crer. Amém?